Amiguinhos e amiguinhas, quando temos uma mudança na economia, vale refletir vários pontos da vida financeira. E tivemos. A taxa de juros mudou muito, a expectativa da Selic era uma, a curva abriu, a Selic disparou. E o que vamos falar? Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que há algum tempo nós não abordamos aqui. Qual? Sim. Você que nos assiste, você investe em fundos multimercados? Diante da situação atual, com inflação alta, juros subindo, a indústria de fundos, de ações e também multimercados vem apanhando, e apanhando bastante. E a Selic está subindo. Uma pandemia. Sim. Então é claro que numa conjuntura adversa assim, os investimentos mais voláteis tendem a sofrer mais. Sim, e a gente também tem nossos desafios internos, enfim, como qualquer país emergente. Claro. E aí, muita gente fala, será que chega de brincar de bolsa, é agora de brincar de renda fixa um pouco mais? Brincar para fundos, vamos ser o país do rentismo de novo? Será? Fica a dúvida. E aí a gente vai tentar responder hoje. Só para ter uma ideia, os multimercados registraram uma saída líquida de cerca de 13,4 bilhões de reais, se a gente pegar o mês de setembro. Os multimercados. É o maior resgate mensal desde dezembro de 2017. O número superou a saída líquida de abril de 2020 na esteira do choque provocado pela pandemia do coronavírus. Os fundos multimercado e fundos de ação vinham captando num ritmo muito acelerado porque os investidores partiram em busca de ativos mais arriscados e com retornos melhores, dado que a Selic caiu para o piso histórico de 2% naquela época. Agora, a gente, neste momento, teve essa saída espantosa, Sammy Boy. E aí, a gente começa a mudar a Selic, o mundo começa a mudar, o Brasil começa a subir a Selic, principalmente para conter o avanço da inflação, né? A inflação incomoda muito, né? Mais ou menos 10% nos últimos 12 meses. E aí, o que eu quero dizer é, como será que fica o cenário daqui para frente para essa modalidade de fundos? Com a renda fixa em alta, vale a pena continuar investindo em fundos multimercados? Lembrando que todos somos otimizadores de risco e retorno. O que isso quer dizer? Que queremos sempre o melhor benefício para cada nível de risco, o maior retorno possível. Certo. Ou para cada nível de retorno, o menor risco. E outra questão também em relação às taxas de administração e performance cobradas nesse fundo. Vale a pena desembolsar isso ou você pode chamar para a sua responsabilidade, chamar sua camisa 10 e falar, toca na área que é gol. E falar chá comigo. Exatamente, falar chá comigo, I book your face, eu livro sua cara. Nossa equipe conversou com Flávio Aragão, da 051 Capital. Essa é uma gestora fora do eixo Rio-São Paulo, com pelo menos 2,5 bilhões de reais sob gestão em menos de 2 anos de operação. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Bem, primeiro eu já quero agradecer pela sua participação no Cafeína, Flávio. E como o Sam e o Doni já adiantaram no início do programa, nós vimos em setembro os investidores fazerem um alto volume de pedidos de resgate dos fundos multimercados, fruto de uma Selic em alta. E a questão que fica é se com a projeção de mais altas para a taxa de juros até dezembro, né, e se duvidar ainda até ano que vem, se você acha que faz sentido investir em multimercados, haja vista a relação risco-retorno desses fundos. Primeiro ponto, agradecer o convite de vocês aqui, prazer estar falando com vocês. Eu vou tentar dividir em 2 etapas. Tá? Vamos primeiro pegar o que a gente chama de índice de fundos multimercados, que é um índice chamado IHFA, certo? Se você olhar historicamente o retorno desse fundo, você vai ter uma séria dificuldade de aplicar em multimercados nesse momento. Porque você vai pegar e falar assim, a média de retorno dos fundos multimercados desde 2005, 2004 é inflação mais 5,5, inflação mais 5. E aí quando você olha títulos hoje de renda fixa, né, títulos indexados à inflação, do Tesouro Nacional, ou até CDBs de bancos, né, que as plataformas distribuem, você vai encontrar uma remuneração superior, né? Você vai encontrar uma remuneração bem acima do que realmente é a média do mercado, de remuneração dos multimercados, e com nível de risco bem menor. Tá? Então, realmente, você tira um pouco da atratividade dentro dos fundos multimercados.
Mas, por um outro lado, você também é importante saber fazer uma separação, né? Você tem que saber selecionar bem o que está acontecendo. O que o índice te indica, o IHFA, é uma média de retorno. Então, o ideal é que você, quando for fazer sua carteira de multimercados, né, tem que selecionar as casas que, historicamente, batam aquele índice. Então, você pode ter um índice ali rendendo inflação mais 5, inflação mais 5,5, e multimercados de primeira linha rendendo sua inflação mais 6,5, inflação mais 7, e aí dali vai fazer sentido na composição do portfólio. Tá? Realmente, você tem menos atratividade, vai deixar o investidor muito mais criterioso, mas se o investidor tiver paciência, conseguir selecionar bons gestores com boas estratégias, ele vai ganhar diversificação e tende a ganhar rentabilidade a longo prazo. Entendi. Eu ia emendar a pergunta falando sobre um pouco das taxas de administração, taxas de performance que são cobradas nesses fundos, né? E se vale a pena justamente desembolsar quanto comparado a investimentos mais conservadores e que também estão rentáveis, né? Não tem como falar. Então, como, né, o investidor colocar isso na balança de forma que vale a pena? Sabe que isso é interessante? Porque assim, os fundos multimercados, tá? Os fundos mais tradicionais, eu acho que eles até sofriam mais no momento que a Selic estava baixa. Por quê? O que acontece? O fundo multimercado, o que ele costuma fazer? Ele costuma carregar o dinheiro dele em caixa, certo? E faz posições que chama de posição em ativos que não necessitam uso do caixa. Então, derivativos, mercados futuros. Então, o que acontece? O carrego, né, o carregar a posição, ele já te garantia 100% do CDI. Com um CDI de 10, os 2% que ele cobra, daria para ele carregava um retorno de 80% do CDI. Então, quando o CDI vai para 10, o carrego estatístico, né, da posição já é bem favorável, já garante 80%. Com o Selic de 2, ele ganhava 0 carregar. Entendi. Certo? Então, ele tinha que se expor cada vez a mais risco para tentar bater o CDI, né, que geralmente é a métrica desse cara. Então, qual o ponto? A Selic maior, ela tira realmente a atratividade, como a gente já falou, mas você tem um ponto que é o carrego do fundo, ele começa a ficar um pouco melhor. Então, imagina o seguinte, antigamente, esse gestor fazia lá 4% ao ano, era pouco, mas aí ele fazia 200% CDI. Se ele faz 4% ao ano, mais os 8% de carrego, ele vai fazer 12%, Sim. que é 120% CDI. É bom, não é uma rentabilidade. Não é? Então, assim, se ele fazia 6%, ele agora vai fazer 14%. Tá? Por quê? Porque ele tem 8% que ele está carregando ali naquela posição. Então, a Selic, ao mesmo tempo, ela dá um colchão de conforto para o gestor, porque ele já inicia com um carrego interessante, ele já inicia com um carrego de posição bom para o gestor de multimercado, visto que geralmente ele trabalha no mercado futuro ou trabalha no mercado de derivativos e não necessariamente no mercado à vista. E o que o investidor de multimercados deve ficar de olho, né? Nós temos uma bolsa que vem apanhando bastante, juros e inflação em alta, além de um ano eleitoral pela frente. Como escolher um fundo que esteja aí minimamente protegido de tanta oscilação? Acho que a melhor maneira de você alocar no multimercado é você entender o que o multimercado faz. Ponto. É muito comum as pessoas, às vezes, estarem no multimercado e a bolsa sobe e fala, mas, poxa, a bolsa subiu e meu fundo não subiu. A gente tem um fundo que é esse macro global, que a bolsa brasileira caía, os juros subia, tudo estava ruim no Brasil e ele rendia bem. Aí as pessoas falavam, Rafa, como é que esse fundo faz? Ele falou, ele não opera Brasil. Então, a primeira coisa que você tem que conhecer é o processo do seu fundo. Então, você vai, liga lá para o comercial da gestora, entende? O que esse fundo faz? Esse fundo ele compra juros em moeda, ele compra moeda, ele compra ações, ele não compra ações, ele não opera ações. Então, a primeira coisa que você acha que você tem que fazer é isso, tá? É entender o processo de investimento daquele gestor. Até para quando der errado, saber se ele seguiu o processo dele. A gente tinha um fundo que a gente gostava e o fundo começou a perder dinheiro onde não era o processo, não estava dentro do processo dele, não era o core da gestão. E falou, não, a gente gosta muito da tua gestão, mas, cara, você está fingindo o que faz. Era um gestor de juros e moeda que estava operando ações, sabe? Então, isso pesou um pouco para a gente, né? Na época, a gente preferiu ficar no nosso conforto, né? Então, assim, acho que a primeira grande regra para o investidor é conhece o processo de investimento, conhece o que o teu gestor faz, tá? Segunda regra, essa é a regra de bolsa, tá? Gestor de multimercado pode alavancar. Então, conheça bem as regras de estoque, os controles de risco daquele fundo. Para não acontecer o seguinte, um controle de risco ruim, aí o fundo caiu 50%, você fala, opa, o que foi que aconteceu? Porque você não conhecia o processo de controle de risco, tá? Talvez o controle de risco fosse frágil, e isso deixou acontecer, tá? E o terceiro, que é a última estratégia ali, é conhecer
o histórico do gestor, o que é que o gestor já fez, por onde ele passou, como foi a performance dele, como é que ele performou em momentos de crise, se o fundo já for antigo, como se comportou o fundo em momentos de crise, o que foi que ele fez na época da crise, será que ele atirou no que viu e acertou no que não viu, que é muito comum, então você tem que separar. Então termina que a melhor maneira realmente de selecionar um bom gestor é conversando com o time, conhecendo o gestor, lendo as cartas que ele fez, vendo o histórico de retorno. Aí você vai conseguir realmente ter tranquilidade para fazer esse movimento, porque senão você vai terminar investindo num cara que você não sabe o que faz, não conhece o controle de risco, e às vezes o cara vai perder dinheiro do que ele não sabe que pode, não sabe operar, e ainda nem seguir os controles de risco que ele tinha. E aí você realmente fica vendo navios, né? Valeu, Flávio, pela participação. Obrigado. A indústria brasileira de multimercados teve um crescimento tão rápido ao longo dos últimos anos que muitos veteranos trocaram suas longas carreiras em bancos para montar suas próprias gestoras. No entanto, essa expansão também levou grandes bancos, como é o caso do BTG Pactual, Itaú Unibanco e da XP, a comprar participações minoritárias em novas assets. Porém, nesse cenário mais desafiador para a modalidade, se sobressai aquele que tem mais competência, faz a melhor gestão e que consegue driblar os riscos. Exatamente, Sammy Boy. Segundo a Bloomberg, o retorno médio de uma cesta de 241 fundos multimercado brasileiros no período de 3 meses, indo até o comecinho de outubro, ficou negativo em 0,5%, contra um ganho de 1,2% do CDI. Já o índice de hedge funds Ambima, que é usado para referenciar os fundos multimercado de gestão ativa, registrou uma alta de 7,6% em 12 meses. No ano, o crescimento é de quase 3%. Ainda assim, é superior ao Ibovespa, que no mesmo período acumula uma queda de cerca de 10%. Mas com a perspectiva de uma alta ainda maior nos juros até o final do ano, analistas, ou parte deles, não esperam que essa tendência de migrar para a renda fixa se reverta. Porém, uma classe de fundos se sobressai, ainda que pese esse cenário doméstico cheio de incerteza. Estamos falando dos fundos multimercados voltados para o exterior. Sim, exatamente, Sammy Boy. Enquanto o Ibovespa registra queda, o S&P 500 e o Bitcoin vêm marcando altas históricas. O principal índice americano acumula uma alta em torno de 23% no ano, as criptomoedas têm crescimento de aproximadamente 100% no mesmo período, 105% se a gente pegar aí o Bitcoin nesse exato período, nessa janela selecionada aí. No ranking dos 10 fundos multimercados que mais cresceram no ano, dado da Economática, justamente aqueles que contam com criptomoedas, alocação no exterior e tecnologia no portfólio, ocupam as primeiras colocações. Claro, são 3 frentes de atuação que cresceram muito, né? 3 tipos de ativos que dispararam esse ano. O primeiro, quarto, quinto e sexto lugar do ranking da Casa de Dados têm variação cambial e estão expostos ao SP 500. Já o sétimo, oitavo, nono e 10º lugares estão ligados a investimentos no exterior e têm, por conseguinte, proteção cambial. E por outro lado, Dona, a segunda e terceira posição estão nas criptomoedas. Marcando 31% de alta em um ano, o Itaú Index Multiestratégia S&P 500 é o fundo com maior retorno. Na sequência vem o Hashdex 20 Nasdaq Cripto com 30% de alta. E depois o Vitrio Crypto Metals, que cresceu 25%. Para o levantamento foram considerados os fundos não exclusivos, que estejam disponíveis para qualquer investidor e com pelo menos 10 mil cotistas cada. E atualmente é possível encontrar fundos de boas gestoras com aplicações mínimas de 500, 1.000 e 5.000 reais. Antes, os valores eram tão altos que praticamente só milionários tinham acesso. O investimento em multimercados pode ser interessante para parte da carteira, uma vez que os gestores teoricamente, conseguem realizar investimentos mais sofisticados, que você não conseguiria por conta própria. Nessa categoria de fundo, os gestores têm flexibilidade para variar suas estratégias e acessar oportunidades no mundo inteiro, nos mercados de bolsa, câmbio, juros, posições compradas, vendidas. Por meio do multimercado, o gestor pode, por exemplo, apostar na queda de uma bolsa internacional, no aumento dos juros de um país ou na alta de uma moeda também. Claro que quando faz isso, tem que estar lá no regimento do fundo, justamente para
para os investidores não serem pegos de surpresa, né? Não é porque é multimercado que eles têm a mesma classe de risco. Dependendo da estratégia dos produtos que investe, pode ter um risco muito diferente do outro. Vale a pena conferir isso, assim como vale a pena conferir o Giro de Notícias. E a Natura estuda migrar suas ações para a Bolsa de Nova York. A gigante brasileira de cosméticos justifica que 70% da sua receita vem de fora do Brasil depois das aquisições da Body Shop e Avon. Para viabilizar a migração, a Natura estuda criar uma nova holding no Reino Unido. Seus BDRs serão mantidos na B3. A francesa Coty decidiu suspender a oferta inicial de ações de sua unidade brasileira ao menos até fevereiro de 2022. A companhia é dona de marcas de perfumes e cosméticos de luxo como Gucci e Burberry. Já no Brasil, tem marcas tradicionais como Monange, Cenoura e Bronze e Bozano. Os recursos levantados no IPO seriam usados para expandir a área digital e acelerar o e-commerce. Pela primeira vez, o investidor de varejo aplicou mais em investimentos como ações e títulos públicos do que na poupança. Segundo a Ambima, o valor investido em títulos e valores mobiliários em setembro somava pouco mais de R$1 trilhão contra 984 bilhões de reais aplicados na caderneta. Agora sim, notícias giradas, é hora de dizer tchau, não sem antes solicitar aquele clique, gasta o dedo aí um pouquinho, deixa o like e se inscreve no nosso canal para estar sempre por dentro de tudo a respeito do que falamos aqui. E é muita coisa, hein? Tchau!